entregar uma palavra da parte de Deus para os irmãos, que seja prática, rápida, mas que venha produzir aquilo que Deus estabeleceu para essa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. Mateus, capítulo 15. Obrigado. A partir do versículo 21, nós vamos ler o 21, o 22 e o 23, a parte A do versículo. Aqueles que acharam, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Amém? Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Nós estamos acostumados a ouvir a respeito dos textos bíblicos, sempre na perspectiva da realização que Jesus faz em cada um dos episódios, quando nós analisamos e lemos os evangelhos. Mas eu quero chamar a sua atenção, e é algo que Deus ministrou ao meu coração no decorrer dessa semana. Que tipo de casa, que tipo de sacerdócio, que tipo de administração familiar permite que uma filha fique miseravelmente endemoniada? Que tipo de família é essa, cuja a pessoa que talvez seja a mais importante da família, que é o filho, fica num estado não apenas de possessão demoníaca, mas fica num estado de completa miséria, a ponto da mãe desesperar-se e sair da sua terra e ir atrás de uma solução, porque a casa já estava de ponta cabeça. E nós temos a facilidade de transferir responsabilidades que são nossas para Jesus. Porém a casa é nossa, o filho é nosso, o marido é nosso, a esposa é nossa, o trabalho é nosso, a empresa é nossa. Mas nós covardemente nos acostumamos a dar ao diabo um crédito que ele não tem, porque segundo as Escrituras, e ao contrário do que talvez você tenha ouvido em alguns momentos na sua vida, o diabo não entra aonde não existe espaço para ele entrar. O diabo, ele não entra por debaixo da porta. O diabo não entra pelo cano, pelo basculante da tua casa. Quando Jesus estava ensinando os discípulos, certa feita ele chamou Pedro e disse: Simão, Satanás me pediu para peneirar vocês como trigo.
Quando o diabo andava e passeava pela terra, e que se encontrou com Deus no céu, Deus perguntou a ele: de onde vens? Eu venho de passear e rodear. E aí Deus chama a atenção de Satanás para Jó, e Deus permite que o diabo entre na vida de Jó. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Na maioria das vezes o diabo, ele entra e ele tem a legalidade para possuir aquilo que você tem, porque você mesmo, por livre e espontânea vontade, ou por falta de uma atitude objetiva, você abre a porta para que o diabo entre. E a Bíblia diz aonde ele fica. Ele não fica do teu lado, ele não fica ao teu redor, porque ao teu redor estão os anjos do Senhor. Ele fica ao teu derredor. Mas existe um princípio bíblico e espiritual de que a casa, ela é limpa e ela fica vazia depois de limpa. E a Bíblia diz que Deus está à porta e bate. E ela também diz que o diabo, depois que ele é expulso da sua vida, ele rodeia pela terra, assim como o seu chefe. Os demônios vão rodeando. E de repente, como ele não tem onde repousar, ele diz: eu vou voltar para minha casa para ver se eu ainda tenho lugar ali. E nós, na maioria das vezes, recebemos o adversário com portas e com janelas abertas. E nós, que deveríamos ser os sacerdotes que ministram sobre a sua própria casa, somos nós mesmos que escancaramos as portas e permitimos que o inimigo que nos rodeia entre na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso ministério, na vida dos nossos filhos, e arruine tudo. Porque falta a nós perspectiva correta e personalidade para tomar decisões difíceis e colocar em ordem aquilo que está em desordem. Mas pastor, olhando para esse texto, como você consegue enxergar tanta coisa? É simples. A mulher era cananeia. Sendo cananeia, ela carregava em casa a cultura do seu povo. E quando nós olhamos para a própria Bíblia, quando Israel entra na terra prometida e que dá de frente com os povos cananeus que estão na terra, nós vamos perceber uma característica daqueles povos e que deixava Jeová preocupado. Por isso que Deus não queria aliança entre Israel e os povos cananeus, porque os cananeus, em primeiro lugar, eles tinham um problema com a adoração a Deus. Na casa do cananeu, altar era levantado a Baal, a Astarote, a Azerá e a Jeová. Os altos eram levantados nas montanhas e os altares eram levantados dentro de casa. Quando o profeta Balaão foi comprado por Balaque para profetizar o que era mal contra Israel, ele não pôde profetizar porque ao redor de Israel tinha uma promessa. Mas Balaão, apesar de não ter profetizado contra, ele ensina Balaque o caminho para corromper aquilo que Deus havia santificado. É fácil, é só misturar. Mistura a adoração
Porque o Deus Jeová, Ele não aceita a sua glória ser dividida com ninguém. Então, se tem adoração misturada, Jeová sai e o diabo fica. Meu Deus. Ora, se você por um ouvido ouve a adoração a Deus, mas por outro você ouve aquela musiquinha sertaneja, aquela sofrência, aquele funkzinho, aqui você abre a boca e diz glória a Deus, mas em casa você diz que a mulher é cachorra. Aqui você levanta a mão e diz aleluia, mas em casa o teu som está no último volume, e você abrindo adoração, escancarando a sua família para as ministrações do inferno dentro da sua casa, então de fato você vai ter um problema de que o diabo vai trazer miséria para dentro do teu seio familiar. Se você aqui professa comunhão com o teu irmão, mas na sua casa, na frente dos teus filhos, a sua língua não para de falar a respeito da fulana, da beltrana, da ciclana, do que ela tem, do que ela faz, do que ela é. Aleluia! Aqui você diz: somos corpo assim bem ajustado. E em casa você não consegue conviver com o teu esposo, com a tua esposa. Em casa você não consegue ter um diálogo com o teu filho, mas você trata tudo na gritaria. Mas aqui nós temos adoração a Jeová, mas em casa as portas, as janelas, as chaminés, está tudo escancarado para o diabo entrar e transformar a vida da sua família, dos seus filhos, em miséria. Há um problema na administração da casa da mulher. Aparece ela correndo atrás de Jesus, porque provavelmente o sacerdote da casa, ele era o responsável por abrir as portas, e não só por abrir as portas, por manter as portas abertas. E aí nós, que somos homens de Deus declarados publicamente, cometemos equívocos sucessivos na nossa caminhada, de forma que nós não protegemos a santidade dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos. Nós não protegemos a cultura do céu na vida dos nossos filhos. Talvez você fique desconfortável com algumas coisas que eu vou dizer aqui essa noite, mas Deus quer que você se examine hoje, porque Ele está vendo. Você pode achar que você vai viver como quiser, do jeito que quiser, ao tempo que quiser, e que vai se esconder a vida inteira, mas Ele está vendo todas as vezes que você abre a porta para o diabo entrar. Quando você não suporta e você se entrega à pornografia, quando você não aguenta e como não pode publicamente, você se tranca nos banheiros da sua vida. Quando você, mãe, ao invés de caminhar lado a lado com o teu filho, porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, você terceiriza a administração espiritual do teu filho para um aparelho de 6 polegadas.
porque você não tem mais tempo, está atarefada demais. Então você transfere para ele ver o desenho, para ele ver o filme, para ver a série. E aí quem vai educando dentro da sua casa não é você. Você está sempre correndo atrás da educação que o diabo está dando a ele. E aí você corre atrás para tentar consertar o caminho que está torto. Mas você mesmo é quem torta o caminho na frente e vai correndo atrás para tentar arrumar o que você mesmo fez de errado. E chega uma hora que o diabo ganha tanto espaço que a sua filha vai ficar miseravelmente endemoniada. Vai chegar uma hora que o teu marido, que você agora não sabe o que acontece. Meu marido, ele não me procura, meu marido não me chama mais para sair, meu marido não demonstra mais carinho, não demonstra mais afeto, não demonstra mais amor. Quem sabe se você deixar seu influenciador um pouquinho e descer as profundezas de Deus, de manhã, na madrugada, de noite, não importa. Agora, se eu gasto 10 horas sendo influenciado por quem não tem autoridade espiritual para influenciar minha vida, e eu não gasto, não invisto 1 hora. Lembra de Jesus com os discípulos no Getsemane? Os homens andaram com ele 3 anos. 3 anos. E Jesus, quando vai orar, volta e diz para ele: vocês não conseguem vigiar 1 hora comigo? 1 hora. E nós queremos que Deus faça coisas grandes, extraordinárias, e que resolva os nossos problemas. Veja bem, a mulher já tinha um problema acontecendo. A casa estava de cabeça para baixo. Quem sabe a tua esteja também. E ela vai até o lugar certo para tentar resolver. Mas a Bíblia diz que Jesus não responde palavra. Sabe por quê? Porque chega uma hora que Deus cansa. Chega uma hora que Jesus quer se esconder. E se a gente pegar o texto lá do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nós vamos ver o mesmo texto, a mesma história, que Jesus vai até aquela região para se esconder das multidões, porque ele já não suportava mais o contato interesseiro das pessoas. Só quem encostava em Jesus, encostava porque tinha interesse particular em Jesus, porque ele multiplicava pães, porque ele fazia milagres, porque ele fazia prodígio, dava visão a cego, levantava os paralíticos. Então eu vou atrás de Jesus. Mas a verdade é que enquanto a atitude dentro de você não mudar, você vai continuar batendo a porta de Jesus para Jesus resolver o seu problema. E a resposta de Jesus para você será essa: ele não lhe respondeu palavra. Aleluia. Ah, Senhor, por que é que eu faço campanha atrás de campanha e eu não obtenho resposta? É porque você ainda não olhou para dentro de casa e não tomou atitude para mudar o que está acontecendo ao teu redor. A mulher sai e ela entende que o problema era ela. Ela deixou acontecer o que aconteceu. Então ela toma a decisão. Porque tem vezes que o sacerdote é frouxo e a mulher é que tem que tomar a decisão. Mas Jesus não está preocupado se é o sacerdote ou se é a mulher. Ele quer ver a atitude. E a Bíblia diz que ela vai e ela clama.
E clamor aqui não é só gritar, é entregar a alma no negócio. Clamar aqui é se expor diante de todos e dizer diante de todos o teu problema. Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não disse isso no coração dela, não. Porque a gente costuma falar com Deus, não, mas eu falei com Deus no meu coração. Não tem hora que quando a vaca foi para o brejo em casa, que a solução é se jogar no chão e clamar. Me ajuda, me socorre, disse a mulher. Aí talvez você tenha dito, pensasse assim, não, mas aí Jesus, coração bom de Jesus resolveu o problema dela. Não. Jesus continua andando, e ela continua atrás de Jesus, desesperada, clamando. Porque Jesus não é a porta da esperança, para você só ir a Ele quando quer receber um brinde. Jesus não é Shopee, que com 10 reais você compra um móvel, um negocinho para você resolver o seu problema na cozinha. Jesus é relacionamento. E para se relacionar com Jesus, você vai ter que se expor essa noite. Não dá mais para se esconder atrás da capa. Você vai ter que derramar diante de Jesus hoje. E vai ter que dizer, Senhor, me socorre. Não importa o que vão pensar de mim. Não importa se vão achar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Senhor, eu sei que eu errei, mas agora eu quero mudar. E ela vai em direção a Jesus e insiste. E aí Jesus dá o golpe de misericórdia nela. Aí você vai dizer, Jesus era bonzinho. Não. O jeito de Jesus educar, muitas vezes, é fazendo você reconhecer da pior maneira os equívocos da sua caminhada. Era como se Jesus dissesse, quando Jesus disse a ela assim, não, mas não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Era como se Jesus dissesse a ela assim, se você já estivesse se comportando como filha, você teria prioridade no teu clamor. Aleluia. Mas você nunca se comportou como deveria. E agora quando estoura o problema na sua casa, você vem atrás de mim? Não. Primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro aqueles que estão me buscando todos os dias. Eu não vim senão para eles. Ou você se transforma numa ovelha em Israel, ou então não tem resposta e milagre para você. Aí a atitude da mulher fala muito a respeito da sua personalidade. Ela diz assim, ao invés de sair brava, a Jesus me humilhou. A Jesus não quis me responder. Essa campanha eu não tive resposta, então para que eu vou continuar fazendo campanha? Não é isso? Para que eu vou continuar indo na igreja, se eu vou na igreja e nada muda? E Jesus medindo você no cordel de medir, que é para saber até onde você está disposta a ir em prol daquilo que você necessita essa noite. Se você está disposto e disposta a sofrer a rejeição, se você está disposto e está disposta a sofrer a indiferença, se você está disposto a ser julgado, a ser julgada, no caminho de conquistar de novo a autoridade sobre aquilo que Deus colocou debaixo das suas mãos. E ela declara, mas até os cachorros, oh aleluia, comem das migalhas que cai da mesa dos seus donos. Perceba que ela pagaria qualquer preço para colocar ordem na sua casa de novo. Ela estava disposta a sofrer qualquer que fosse a humilhação
para ver de novo a sua casa sorrir. Ela estava disposta a sofrer rejeições de novo para ver o seu casamento florescer, para ver a sua filha voltar a brincar, para ver a doença sair de dentro da sua casa, para colocar o diabo para fora. Vale qualquer sacrifício, vale qualquer humilhação, vale descer até o chão, para que Deus possa estender a mão e te levantar. E é tão forte o que Jesus fez com ela, e foi tão grande a fé e tão poderosa a atitude, que Jesus falou: você nem precisa de mim ir lá, a sua atitude já trouxe para você o seu milagre, pode ir. O que Deus está movendo e está molhando e está moldando e está querendo analisar aqui em nós, é até onde nós estamos dispostos a descer, para que Deus possa colocar em ordem as coisas que na nossa casa estão tortas. Existe um milagre liberado para a sua vida já. Existe uma resposta de Deus que já foi liberada. Você lembra de Daniel? Durante 21 dias insistentemente orando, e o anjo, quando chegou, falou assim: no primeiro já saiu. Só que no meio do caminho tem batalha, no meio do caminho tem descida, no meio do caminho tem montanha. A terra não é reta, não é planície, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Se fosse fácil, não precisava de pagar preço. Fosse fácil, não precisava de renúncia. Eita Jesus! O que é difícil é que você está aqui. Se fosse fácil, outro estaria, mas é você. Porque Deus conhece até onde você aguenta. Deus sabe o potencial da tua resistência. Oh, aleluia. Deus sabe que ainda você pode descer mais. Deus sabe que você ainda aguenta mais pressão. E Ele vai colocando e vai deixando, sabendo nós que não há provação maior do que aquela que nós podemos suportar. Deus não permitirá que no fim a gente afunde as águas. E é por isso que a Escritura diz que quando nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Quando passarmos pelo fogo, chama alguma arderá em você. Deus sabe com quem está lidando. Jesus sabia. Os discípulos: manda essa mulher embora, dispensa essa mulher, ela está fazendo a gente passar vergonha aqui. Meu Deus. Mas Jesus queria receber dela a adoração mais profunda. E a adoração mais profunda, ela vem quando você já não tem mais nada a perder. Enquanto você estiver segurando na ponta do altar, a tua expectativa estará sobre o altar. Mas quando você disser: Senhor, eu vou entrar até onde o Senhor quiser me levar. Lembra de Ezequiel? Quando ele entra no rio Quebar, a Bíblia diz que ele entra, e quando ele começa a caminhada, as águas lhe davam pelos tornozelos, depois mais um pouco lhe davam pelos joelhos, depois pelos lombos, e depois a Bíblia diz que era um rio pelo qual só dava para passar a nado. O que Deus quer é que você vá até o seu limite. Ah, mas por que Deus respondeu primeiro a irmã fulana? Porque talvez a resistência dela seja menor que a sua. E talvez aquilo que Deus deu a ela, que é excepcional para ela, talvez seja pequeno para o que Deus quer dar a você.
a expectativa que você pode ter em relação a como Deus vai agir é do tamanho do sacrifício que você está disposto e está disposta a fazer. Então a palavra do Senhor para nós é reconhecer. Reconhecer aonde é que estão as portas. Aonde é que eu tenho que passar as chaves para evitar que a minha casa entre em miséria. Agora, pastor, já está em miséria a minha casa. O meu marido já foi embora. O meu filho já está envolvido com coisa ruim. E agora? E agora a solução é clamar em alta voz e suportar o processo de Deus na sua vida. Então, para nós e para aqueles que ainda têm a oportunidade de consertar a rota antes da miséria chegar, hoje é o tempo. E para aqueles que a miséria já chegou e que dependem de Deus para consertar a rota, hoje é o tempo. Você vai consertar ou descer. Não tem alternativa. Ou arruma antes de ficar pior, ou desce para arrumar o que já está ruim. Amém? Amém. Fique sobre os seus pés, por favor. Culto de ceia tem que ser forte. Mas Deus tem algo para fazer. E eu quero que você, é individual esse negócio. Você sabe onde é que pega. Você sabe onde tem janela, porta aberta na sua casa. E você precisa fazer compromissos aqui hoje com você mesmo e com Deus. E você precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares na sua casa. Então eu vou orar aqui por duas razões. Para que Deus ajude a quem tem que colocar a coisa no lugar. Colocar. Para Deus ouvir quem está clamando. Porque ele já foi para o brejo e agora eu preciso de ajuda do Senhor. Amém? Curva a tua cabeça, por favor. Senhor, humildemente nós estamos aqui. Nós sabemos, ó Pai, que nós não temos nada e que aquilo que nós consideramos ter é tudo teu, e nós apenas administramos aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. Ó Deus, eu quero, Senhor, pedir ao Senhor, como profeta do Senhor, ó Deus, como sacerdote, quero ministrar sobre os teus filhos força, quero ministrar sobre os teus filhos visão, para perceber aquilo que está fora do lugar. Eu quero profetizar aqui que os pensamentos serão levados cativos à tua obediência, e que aquilo que está com uma cortina por cima e que impede que essa pessoa veja o que está acontecendo, que a cortina caia, assim como caíram as escamas dos olhos do perseguidor Saulo da igreja. Glória a Deus. Que a visão seja aberta. Glória a Deus. Ó Deus eterno, que o diabo comece a perder hoje. Aleluia. Que nas casas aonde ele está levando miséria, ele comece a ser derrotado hoje. Eu dou uma ordem sobre cada casa aqui, que se tiver demônio alojado, espírito maligno, obra de macumbaria, artifício, seta lançada, eu profetizo aqui em nome de Jesus a falência dos planos do diabo sobre as casas do teu povo. Ó Deus eterno, e peço ao Senhor um revestimento do teu Espírito e da tua autoridade sobre os pais, sobre as mães, sobre os sacerdotes e sacerdotisas aqui da tua casa. Ó Deus eterno, que o diabo seja destronado, que todo artifício, artimanha seja revelada,
que as casas, ó Deus, dos teus filhos sejam tomadas pela glória do Senhor. Que nos quatro cantos de cada casa haja um anjo alocado ali para pelejar a guerra dos teus filhos. Ó Deus, e sobre aqueles, ó Pai querido, que estão na rota, ó Deus, consertando aquilo que já está torto. Ó Deus eterno, coloca um prumo na mão desse homem, dessa mulher hoje, para começar a colocar os muros e as paredes da casa em pé. Ó Deus eterno, para com autoridade ministrar sobre filhos, sobre marido, sobre casa, sobre emprego, sobre empresa, sobre carro, sobre tudo, ministrar, ó Pai querido, a autoridade e a propriedade, ó Deus eterno, porque nada que nós temos que foi dado pelo Senhor, o diabo pode tomar posse. Eu repreendo toda ação maligna na tua casa hoje. Repreendo toda ação maligna sobre a mente do teu marido hoje. Profetizo libertação sobre esse homem hoje, e que ele receberá a revelação de Deus estando em casa hoje. Profetizo que o teu filho será protegido hoje, que os anjos estarão acampados sobre o que você tem hoje. Profetiza em nome de Jesus a libertação total de tudo aquilo que você tem. Agora toma posse em nome de Jesus dessa autoridade, e usa a autoridade que Deus está te dando, meu irmão e minha irmã, essa noite, e que nós possamos usufruir e desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém.